Olá a todos. O vídeo de hoje vai chamar-se O Mal e os Homens. E vamos ter uma conversa grande e no fim eu vou dar mais uma opinião. Começamos com uma pergunta muito importante. Os homens têm o mal como certo? Depende muito das notícias que os cercam. Sabem porquê? Pois os médias parece que fizeram um acordo em que mostram apenas os problemas e os sacanas da vida. As coisas boas não aparecem. Os milhares de milhões de seres que frequentam as estradas do bem e o fazem na sua vida, parece que não fornecem notícias e revistas. Não vi motivos para se falar nisso. Os homens acreditam em tudo isso? Não creio. Eu penso que a morbidez e a coscovilhice que leva a que se fala no mal ou nas coisas menos boas é o que prevalece. E é muita pena. Tenho pena, sinceramente. Também é claro que quem tem o bem como não tem tempo, nem tempos a perder com as más ações e más notícias, fica por aí. Não avança. Não liga. Mas sabemos que o bem é algo que não custa nada fazer. Sabem porquê? Nem é algo que nos obrigue. Mas o mal traz sempre um vazio, um sentimento de desgraça e infelicidade. O bem não custa fazer porque é o natural. O mal é que é problemático, pois não existe em lado nenhum do universo uma definição única do que é o mal. Espero que compreendam, não há uma definição única. Cada ser tem uma resposta e um meio de atuação perante o facto. Não se acreditam no mal, com letra grande, um M grande, mas no bem todos creem. E são muitos a crerem nele, mesmo muitos a praticá-lo. Os outros não são mensuráveis, são apenas um grupo de seres imbecis que chateiam. Que eles só querem chatear. E no dia em que ninguém lhes der relevância, tornam-se obsoletos e desaparecerão naturalmente. E esse é o caminho, é o nosso caminho. Sabem? Porque quando um ser se aproxima de si mesmo, através de um silêncio, de uma questão transcendente para ele, o que ele faz é ouvir a voz interior. Que pode ser uma ou muitas. Tentando instruí-lo, direcioná-lo para um caminho que sempre foi o dele. E para uma resposta que sempre teve. Muitos se questionam quem serão essas vozes e alguns timorados, desconfiando de tudo e de todos, que geralmente isso é timorados, acharão nomes intrigantes e pavorosos para essas vozes. Mas no fim de contas essas vozes são apenas os guias interiores pessoais que têm um nome muito importante que ninguém gosta, que é a consciência. Sabem o que é? O grande problema é que essa consciência é uma chata e não se cala. Sobrepõe-se a tudo, inclusive à voz do ego. Diga o ego que disser, a consciência diz, olha, isto está bem, isto não está. E contraria toda a ação egoísta, o que não é muito jeitoso para o ego. Às vezes, entre certas pessoas, elas ficam em fundo, mas são sempre ouvidas como voz profunda. Nunca preconizam mal, seja lá o que isso for, porque vocês vão ver que o mal é determinado pelas circunstâncias, pelas sociedades e pela sei lá, pela religião de cada um.
mas aponta sempre para a ação. Se o próprio ser segue essa ação, isso já é problema dele. A consciência não obriga ninguém, mas também não se cala. Num processo, está sempre a falar dentro de nós, sempre. Se quiseres ser uno contigo, segue-a desde que te sintas objeto de criação e portadora da luz, da generosidade, da gratidão, do bem-estar, do bem-fazer e do bem-ser, que nem sempre é a mesma coisa. Ao fim e ao cabo, somos a soma de todas as ações. Todas. Todas as consequências, todos os passos, todos os êxitos, todas as derrotas e tudo o que nos trouxe aqui. Nós somos a soma de tudo isso. Só temos a companhia de nós mesmos. E ainda que acompanhados por um ou outro, ou até por 1000, nós podemos ter acesso ao nosso caminho. É chato. Só nós somos nós. No entanto, para o universo somos todos um. É como se o universo fosse um corpo e nós fôssemos uma célula. Somos a soma de todas as luzes que formam a luz, que nós, almas, habitamos. Ouçam esta frase e pensem nela. Nós somos os guias dos corpos que utilizamos para interagir neste plano material. Nós somos o finito e nós somos o infinito. Nós prevaleceremos. Os corpos não, os corpos desagregam-se e passam-se. Sabem, é que quando se desagregam, aparece um nome que as pessoas não gostam muito, que é a morte. A morte é só uma porta que é pessoal e única, que serve para todos e ao mesmo tempo não se compartilha, não serve para compartilhar. Vive-se acompanhado quando se tem sorte. Morre-se muitas vezes acompanhado, dizem-se por aí. Não é verdade. O caminho é só percorrido individualmente. Só. Nós somos só um indivíduo. Estaremos perto dos outros ou não. Embora pareça que estamos acompanhados, vivemos em última análise só. Completamente só. Quando vocês vão a algum lado, quando estão com alguma coisa, vocês sabem que estão sós. Quando as pessoas se vão embora, é que vemos isso. Alguns têm casas onde ligam as TVs ou rádios para aparecer acompanhados. Vocês devem conhecer isso, devem conhecer essas pessoas. Alguns até se misturam nas multidões para estar mais confortáveis e ter perto de pessoas. Outros são equilibrados o suficiente para não terem medo. Medo de quê? Medo de existir, medo do ser e medo de ser. Vão em frente porque sabem que sempre aparecerão outros. Depois aparece outra coisa e outra coisa. Aparece também o medo do limbo, que é o medo do nada, que é o medo estúpido porque não existe nada. Aparece o medo do oblívio, que é o desaparecimento total. Isso também é estúpido porque isso não acontece. E aí, o assumo do medo de uma coisa é que se chama a morte. Pensem bem, a morte é uma coisa que aterroriza muita gente, mas não é por causa dela, é por causa do que ela pode significar. E não significa. Acho que foram as religiões que induziram esse medo. E isso é esquisito, pois se eles pregam para os crentes que se vão encontrar com o seu Deus quando morrerem, porque é que também rejeitam e injetam o medo das consequências de não morrerem na graça dos seus deuses? Até se quando a gente vai ter com os deuses deles, porque é que é preciso estar na graça deles? Tecnicamente, sabe porquê? Porque todos vão para o inferno. Pois ninguém consegue manter o nível para se manter na corrida. Ainda não perceberam, ou então já perceberam, que a morte é só uma porta para uma realidade lateral. Quando se morre, mesmo que tenhamos uma centena de pessoas à volta, nós vamos sós. É um caminho restrito, só nós o fazemos. E só nós passamos a porta em nosso nome. E ainda bem.
Ainda bem que isso é assim, porque há sempre várias coisas que acontecem na vida das pessoas e que são geralmente tentações de todo o que é lado. A tentação é algo inerente a todos os seres. Todos. Numa altura qualquer da vida há sempre uma coisinha pequenina, mas geralmente é grande. E é extremamente difícil passá-la. É extremamente difícil resistir aos que nós queremos e ao que nós queremos e o nosso ego quer para ir em frente. Reparem uma coisa, nem sempre as coisas são iguais. Vários tentaram e muitos faliram. Isto é, falharam. Mas também o conseguiram. Como? Apenas parando. Vem a tentação, para-se. E não fazendo aquilo. É tão difícil. Ouçam, vocês pensam que é fácil. Não é. Olha, eu vejo por mim não é, mas é essa a solução. Custa as primeiras 50 vezes. Às vezes as primeiras 100. Depois torna-se um modo de vida. Parar, refletir e ver. Algumas vezes existe um truque que nos ajuda e é apenas virar as costas. Tens uma tentação de algo, virar as costas e vai noutra direção. Custa muito e arde, mas também ninguém disse que viver era fácil ou até mesmo confortável. Viver é muito duro e é só para fortes. E um forte não é aquele que se levanta e levanta grandes pesos, mas sim aquele que sustém os que não o são. Aquele que protege aqueles que não são fortes, sem nada esperar em troca. Vais verificar que um dia nem ligas ao que antes consideravas vital para ti, para o teu ego. E tu também, se fores a ver, vais vendo, há tanta coisa quando a gente éramos mais novos, e até mesmo sem ser mais novos, queríamos, mas de repente, passou-se. E a gente se pergunta, porquê é que eu queria aquilo? E nem sequer há resposta. Só que então podes correr o risco de seres tu a tentação. E isso também é uma coisa que tens que evitar. Obviamente tens que não o permitir. Em relação a ninguém. As pessoas são livres. Mas uma pessoa, se tu queres ser livre, os outros também querem. O teu calvário nunca pode ser o calvário de outrem. E espero que sejas inteligente o suficiente para ver isso. És melhor que o teu ego. És melhor que isso. E se não conseguires, afasta-te das pessoas tóxicas e da qual tu possas fazer mal. Porque tu podes ser alguém tóxico. É um bem que podes estar a fazer. Nunca recuses uma tentação. Sobrepõe-te a elas. Até porque, ao fim e ao cabo, na vida existe uma coisa que é a vida por horas. E isso tem muito que se lhe diga. Porque neste espaço de tempo, estão a olhar para aqui e vou-vos já dizer porquê, que habitamos, encontramos um Senhor que sempre foi o relógio. É o nosso Senhor. Vocês pensem bem, pensem assim, onde é que nós estamos? Estamos numa civilização que praticamente é inerente a quase todas, menos os pobrezinhos que nem tempo não têm um relógio. Olha, se querem saber, este relógio é extremamente caro, custou 3,5€. Mas, no entanto, comanda-nos e nos diz, vais para ali aquela hora, vais para ali à outra, já é hora para isto, já é hora para aquilo, e o que é que a gente faz? Sim, senhora, aqui vamos nós. Nós temos da vida a noção que ela é compartilhada em horas, minutos e segundos. Todos têm a vida com estes preceitos, mas, no entanto, como seria a vida agradável se apenas estivéssemos no fluxo, sem pressas, nem stresses, movimentos. Doutor, seria uma completa confusão, talvez, mas não posso dizer-vos qual das duas será a verdade. No entanto, o próprio planeta não tem alguma relação com o tempo. Nenhuma. Limita-se a vogar com os seus movimentos e com ele segue o Sol, segue a galáxia e não se preocupa com o tempo. Nós é que preocupamos. O tempo só existe, sabem porquê?
porque nos esforçamos a acreditar nele e dirigimos toda a nossa existência para o utilizar, ou sermos utilizados por ele, que é o mais certo. Também não vos sei dizer, honestamente, quais alternativas, pois só estou formatado para uma sequência de movimentos, que é esta. E é que nos temos desde pequeninos que nos metem isto na cabeça. No entanto, toda esta ilusão é apenas um meio de se pensar controlar alguma coisa. Duvido muito, honestamente, é que controlemos, pois por cada momento dedicado ao relógio ou tempo, outra aparece sempre para os procurar. Vocês reparem, vocês nunca andaram na rua. Isto agora é para vocês diretamente. Nunca andaram na rua e viram pessoas a andarem muito rapidamente e vocês andam na boa, andam ali e uma pessoa diz, ei, eles estão cheios de pressa. E a pergunta é, estão cheios de pressa para quê? Provavelmente nem eles sabem qual é a resposta. Olha, eu não sei a resposta deles. Também a civilização foi formada na premissa que a sua história é o tempo que a define. Nós só existimos porque existe um tempo, dizem. E talvez seja. Não posso afirmar ou até negar esse facto. No entanto, talvez um dia, lá vem a menção um tempo qualquer de um dia, as coisas sejam diferentes. Talvez um dia se compreenda que o passado, o presente e o futuro são dados do agora. Nós não vivemos ontem, vivemos amanhã, vivemos hoje. Talvez isto mude, espero que mude. Eu sei lá, espero bem que mude. Entretanto, vou-vos dizer várias coisas. Uma das coisas é que no próximo fim de semana o vídeo que vamos fazer é uma tentativa de desmascarar Orion baseada na ciência e na razão. Para todos vocês, eu despeço-me por hoje com a minha frase certa e a minha despedida de sempre. Lucifer out.